Irmãos, esse foi o testemunho que mais abalou os gideões, irmãos, e fez todo mundo chorar. Veja até o final. Uma irmã lá de Minas Gerais foi num culto, por isso que eu falo que Deus trabalha no micro e no macro. Num culto, numa garagem. Onde era o culto? Mas o dono da promessa estava na garagem. Aí o pregador faz o apelo, ela nunca tinha ido no culto, católica ao extremo, levantou a mãozinha santa e veio para frente chorando, aceitou Jesus. Aí o dono da igreja tomou a vida do pregador e fez uma promessa para ela. Diz: mulher, eu te chamei para ser uma coluna na minha casa. Os teus filhos serão sementes do meu celeiro. E o teu marido, eu transformo ele num obreiro. Ela chegou em casa, nunca tinha ouvido Deus falar com ela, já chegou crente em casa. Falou para o marido: a partir de hoje eu sou da religião dos crentes. Ele falou: cruz credo, mulher, você não vai ser crente não, nós é crente desde o nascimento. Ele falou: não, mas o Deus lá falou comigo e é o Deus verdadeiro, hein? Eu senti que aquele lá não brinca não. Aí ela virou crente e o marido falou: é fogo de palha. Isso daí não adianta, irmão. Crente, quanto mais bate nele, mais ele cresce. Crente é igual clara de ovo. Quanto mais bate, mais ele cresce. O marido começou a proibir. Quanto mais proibia, mais ela dava um jeito de ir para a igreja. O marido não deixava ir no culto de noite, ela ia na consagração de manhã. O marido proibia a consagração de manhã, ela ia na tarde da benção. O marido proibia a tarde da benção, ela ia no domingo na escola dominical. E aí o evangelho não tem jeito. Quando Deus faz promessa, está prometido, não dá para voltar atrás. Aí ela começou a ser crente às escondidas. Teve que batizar nas águas escondida, tomar ceia escondida. Mas Jesus é o dono da promessa, e promessa de Deus não tem data de validade. Quanto mais o irmão proibia ela ir, mais ela estava nos cultos. Chegou uma hora, ele falou: não tem mais jeito, faz o seguinte, já que você me deu essa decepção na minha igreja, vai para essa igreja de crente, mas o dia que eu chegar da missa, você já tem que estar dentro de casa com as crianças desse culto. Ela foi combinada, ela não podia nem receber a bênção apostólica. Ela saía correndo com as crianças e ia embora, mas acreditando na promessa. Tem um teclado aí? Tem um teclado funcionando aí? Acreditando na promessa. Aí quanto menos espera, Deus batizou ela com o Espírito Santo, começou a dar dons para ela, começou a pregar numa tarde da bênção aqui, numa tarde da bênção ali. Deus começou a cumprir a promessa. O marido em casa, parece que nada tinha acontecido. Um dia o pastor da igreja chamou ela, daquela pequena igreja, e diz: olha, Deus mandou chamar você para ser líder do ciclo de oração. A líder atual teve que mudar e você vai ser a líder. Pastor, eu não posso nem ficar na bênção apostólica. Mas Deus mandou. Deus começava a cumprir a promessa. Virou líder do ciclo de oração, aquela luta, mas Deus sempre cumprindo a palavra. Deus começou a usar essa irmã. Quem crê que Deus ainda cumpre promessas? E Deus começou a abençoar, e Deus começou a ser exaltado, glorificado. E passa um tempo, ela tem que arrumar o congresso do ciclo de oração, é a líder agora. E aí de repente ela começou a trabalhar em todo o evento. Ela diz: meu Deus, me dá graça. Sexta-feira a abertura, Deus abençoou. No sábado deu tudo certo, domingo tudo certo. Quando foi à tarde, ela passou a camisa do marido, para o marido e para a missa. O marido chegou do jogo de futebol e ela falou assim: ó, a camisa tua está pronta para você ir para a missa? Ele falou: para a missa eu não vou, estou muito cansado, ninguém vai sair hoje, nós vamos dormir mais cedo. Ela falou: meu Deus, e agora é o final do congresso. Mas esta irmã tinha uma senha chamada oração. Quem aqui já ouviu falar? Ah, é pouca gente mesmo, é pouca gente. Aleluia. Aí ela entrou no quarto e ela fazia uma oração muito simples, mas muito real. Deus, manda ele para a missa, ou manda para a tua casa. Manda para a missa, ou manda para a tua casa. Manda para a missa, ou manda para... Irmão, crente quando sai da oração, sai cheio, sai esfregando o demônio pelo chifre no chão. Ela saiu marchando, foi em busca do marido. O marido deitado no sofá, ela diz: levanta, vai tomar um banho e vai para a missa. Ele falou: para a missa eu não vou, já falei que não vou. Então toma um banho e você vai para a igreja comigo. Aí ele diz: para a tua igreja então eu vou conhecer lá. Quem crê que Deus é Deus que cumpre. Deus está renovando promessas aqui hoje.
Deus está renovando promessas aqui hoje. Aleluia. Aquele homem foi para aquele culto, sentou na última cadeirinha. Mas o que eu gosto de Deus é Deus pega quem está aqui, quem está ali, quem está lá fora no telão, quem está do outro lado do mundo assistindo. Um abraço para os nossos irmãos do Japão, que eu preguei lá no final de semana e falei que ia mandar um abraço para eles. Pastor Yukio, 26 anos fazendo a obra missionária no Japão. Deus pega todo mundo no culto. Aquele homem começou a chorar e a irmã lá do ciclo de oração só levantava a mãozinha e dizia: completa a obra, Jesus, completa a obra. No meio do culto, aquele irmão, irmã Inês, veio com um papelzinho e escreveu para o filho, menininho de 5 anos de idade: leva lá para tua mãe. Quando a mãe leu o papelzinho, estava escrito assim: eu estou colado na cadeira, vem aqui me tirar daqui. E eu estou morrendo de vergonha porque eu não paro de chorar. Se eu tivesse perna, já tinha levantado e ido embora. Aí a mãe pegou a caneta, escreveu do outro lado: quem te colou aí foi o Espírito Santo. Fica tranquilo, porque aqui dentro não é feio chorar, é até bonito. Irmão, vocês já repararam que dentro da igreja é tudo ao contrário? Lá fora o abecedário é ABC, aqui dentro é obedecer. Lá fora, irmão, homem que não é homem não pode chorar. Aqui macho, para ser macho, tem que chorar e fazer beicinho ainda. Vocês já repararam que é tudo ao contrário, pastor Giovanni? O Jacó um dia entrou no Vale de Jaboque assim, ó, pastor meu filho, ó. Aí ele saiu de lá assim, ó, todo tortinho. Aí a mulher dele disse: meu filho entrou todo certinho, está saindo todo tortinho. Ele disse: mulher, é agora que eu estou certo. Com Deus as coisas é tudo ao contrário. Quem crê nisso? Feliz foi Jeremias, que a palavra do Senhor é como martelo que esmiuça a penha. A palavra veio, o coração do homem foi quebrado. Quando o pregador fez o apelo, quem levanta as mãos aceitando Jesus chorando? O homem. Aleluia. A mulher levanta do círculo de oração com os filhos pequenos. O pregador nunca tinha ido lá, mas profecia não tem data de... Deus olhou e disse: mulher, tu és uma coluna. O teu marido levanto ele como um obreiro. Os teus filhos são sementes do meu celeiro. Assim diz o Senhor. O marido virou crente da noite para o dia. Ele olhou para a mulher e falou: amanhã tem o quê? É oração nas casas. Não precisa ir não. Não, eu quero ir nas orações, porque eu quero que eles orem aqui em casa também. Terça-feira é doutrina. Não precisa ir não, eu quero ir. Irmã, se Deus salvar o teu filho, você vai ter que, teu esposo vai ter que aceitar Jesus de novo. Vai ficar mais crente do que você. O marido ficou uma bênção. Em 3 meses fez discipulado, batizou nas águas. Deus abençoou, levantou ele como um diácono da igreja. Começou a trabalhar como diácono, a esposa líder do círculo de oração. Os dois fazendo a obra de Deus, dizimista, escola bíblica dominical. Pergunta: melhorou, pastor? Não, animado, melhorou, pastor? Se eu falar que piorou, vocês acreditam? Como entender as coisas de Deus? A família que nunca tinha passado necessidade em casa começou a passar necessidade financeira, mas a promessa estava de pé. Pastor, o negócio está tudo certo aqui, mas não é só aqui que tem que estar certo. Está certo aqui, é obrigação nossa. O negócio tem que estar ligado lá em cima. Quem está entendendo? A irmã que não tinha comida para dar para os filhos, eu estou encerrando agora. Tinha 1 quilo de farinha, repita comigo, 1 quilo de farinha. Colocou numa bacia e falou: só tenho isso, vou fazer uma receita incompleta, eu não tenho nem os ingredientes completos. O que eu gosto de Jesus é quando não tem para completar, ele completa. Ela começou a cantar aquele hino: não desanimes, por ter tua cruz maior que a do teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. Lágrimas caindo no pão, a tua cruz vai levando, chorando. Eu gosto de Deus é quando Ele quer trabalhar, Ele só olha.
Ele só faz assim, ó. O pão foi para dar o crescimento. Após o crescimento foi para o forno, pastor Adriano. Aí o cheiro chegou na vizinha. A vizinha foi lá na porta. É bolo ou pão que a senhora está fazendo? É um pão. Que cheiro é esse? Me dá um pedaço ou me vende. A irmã falou, vou te dar um pedaço. Deu um pedaço de pão. No outro dia dividiu para os filhos o restante. No outro dia a vizinha veio com dinheiro na mão. Que pão é aquele? Compra ingredientes para mim e para você. Vamos fazer pão. Alguém pode dar um glória a Deus? No outro dia a outra vizinha, a senhora está fazendo pão? A irmã falou, estou. Então eu quero um pão. De repente a rua estava inteira lá. Eu quero desse pão. Eu quero desse pão. De repente os meninos da irmã começaram a entregar pão de bicicleta no bairro. Todo mundo querendo do pão dessa irmã. De repente a cozinha ficou pequena, teve que emendar a sala junto com a cozinha. De repente a casa ficou pequena, virou uma padaria. De repente o marido teve que sair do emprego, veio trabalhar com a irmã. De repente teve que comprar um lote. Quem crê na promessa? Construiu uma padaria. Aleluia. Hoje eles têm 18 funcionários. Da padaria foi gerado um mercado. Tem um ditado nessa cidade: quem vai lá e não come do pão da irmã Neuzinha, que é o pão do milagre, não foi lá. Aleluia. Essa irmã tem 30 anos que ela é líder do ciclo de oração. André Reis, eu não aguento mais pregar lá. Todo ano ela quer que eu prego lá. Vou te indicar para pregar lá a partir desse ano. Uma filha desta irmã trabalha com os jovens da igreja. O marido desta irmã tem mais de 20 anos que é diácono da igreja. Quem crê que Deus cumpre a promessa? Passou-se 37 anos. Quantos anos? Quem lembra do menino de 5 anos? Quem lembra? Recebeu um convite para pregar no 39º Congresso de Missões, na abertura dos Gideões. Segura! Eu quero convidar minha mãe agora para dizer para vocês que Deus não erra. O Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. A promessa de Deus não tem data de validade. Nós estamos aqui declarando que Jesus Cristo é fiel. Aleluia, oh, aleluia. Eu quero dizer para vocês, povo de Deus, que aquilo que o Senhor fala, Ele cumpre. Aquilo que Ele promete, Ele faz. Porque Ele fez na minha vida, aleluia. E eu estou grata ao Senhor, porque Ele prometeu, aleluia, de levantar o meu filho como pastor, como vaso. E o Senhor fez isso. E hoje eu vejo pelos meus olhos as promessas que o Senhor me prometeu. Por isso, amados irmãos, igreja de Camboriú, comece a glorificar o nome do Senhor e creia que Ele é Deus na tua vida. Ele te prometeu, Ele vai fazer, amando calamanácia, porque Ele é fiel, e as promessas do Senhor não caem por terra. O Senhor levantou esse meu filho para fazer uma grande obra, e nós temos visto Deus na vida dele, aleluia. E o Senhor tem cuidado da minha família. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. E essa padaria que o Senhor nos deu, amados irmãos, foi um sonho que Ele me deu. A receita do pão estava escrito. E no outro dia que eu me levantei, eu li aquela receita. E o Senhor diz para mim desta receita: eu vou fazer grande obra na tua vida. Eu vou te abençoar. Eu vou te prosperar.
e os teus filhos serão abençoados, aleluia. Amados irmãos, hoje, Monte Santo de Minas, e eu quero dizer, mandar um alô lá para Monte Santo de Minas, que é a minha terra, minha cidade natal, aonde o Senhor abriu as portas, e temos uma panificadora lá, que ninguém vende como nós. Por quê? Porque foi Deus que prometeu, e quando Ele promete, Ele faz. Que Deus continue te abençoando, e eu agradeço essa rica oportunidade. Se Deus te fez uma promessa, nada vai impedir. Promessa de Deus não tem data de validade. 4 meses de seguro-desemprego e acabou o seguro-desemprego. Final da última semana, minha esposa me chamou e disse: filho, não tem mais arroz. O que tem dá para hoje, amanhã não sei como fazer. Pastor Marcos Feliciano decide viver pela obra e teve momentos em que ele passou fome. Veja esse testemunho até o final. As coisas não aconteceram da noite para o dia. É um processo. O processo de quem tem sonhos. Fui falar com o meu pastor disse: para você ser um obreiro, você tem que se casar. E eu, jovenzinho, já agora com 17 anos, falei: Senhor, eu preciso de uma noiva, uma namorada. Encontrei a irmã Edileuza, que é a minha esposa, e namoramos e casamos. Com 19 anos eu me casei. Ano passado completamos 30 anos de casado, para a honra e glória de Jesus. 30 anos juntos, unidos. E logo que eu fiquei recém-casado, eu falei: pastor, agora eu casei. Ele falou: agora você tem que ter um ato de fé. Eu falei: qual? O que você quer fazer? Eu falei: eu quero ser um pregador itinerante. Ele falou para mim: sai do seu serviço. E eu falei: mas como é que eu vou viver? Ele falou: você não crê? Vai viver da fé. E eu tinha um sonho, e eu me agarrei àquela palavra dele e pedi as contas do meu trabalho. Eu trabalhava na Intel, indústria de terminais elétricos. Trabalhava no departamento financeiro dessa empresa. Eu cheguei no meu líder, no chefe, que era o Dr. Roberto. Falei para ele: eu quero pedir as contas. Ele disse: não, você é um dos melhores funcionários que tem. A empresa está mal das pernas, mas nós não vamos fechar. Por que você quer sair? Porque eu quero ser um missionário. O olho daquele homem encheu de lágrimas. Ele disse: olha, nós não somos da mesma fé. Eu sou ancião das Testemunhas de Jeová, mas nós também temos obra missionária. E quando alguém de nós tem vontade, a gente não segura. Ele disse: eu não concordo com a sua fé, mas acredito na sua história. Vai embora, Feliciano. Que Jeová te abençoe. Como eu acreditava em Jeová também, eu peguei a bênção sobre a minha vida. Eu tinha uma brasilinha velha que só o sangue de Jesus. Era a Brasília que o anticristo vai usar na grande tribulação para conduzir os desviados que ficam na terra. Ela tinha tanta massa plástica nela, Lorival, que se tirasse a massa plástica fazia outra Brasília. O apelido dela na minha cidade era Brasília Ungida. Pergunte por quê? Porque onde eu parava com ela ficava uma poça de óleo no chão. Vazava óleo para tudo quanto é lado. Eu acho que foi a única Brasília do mundo que tinha direção hidráulica. Ela tinha um problema no setor dela, que para virar na esquina eu tinha que começar a rodar rápido. Dava 12 voltas para puxar a barra da direção. Era uma coisa do diabo. Só o sangue de Jesus, né? E eu nessa pobreza, nessa miséria toda, pedi as contas. Cheguei em casa, minha esposa olhou para mim, viu que eu estava com um semblante triste, falou: o que foi? Eu falei: eu pedi as contas do trabalho. Ela parou de fazer o que estava fazendo, sentou na minha frente, começou a chorar e falou: mas nós vamos viver do quê? Eu falei para ela: mas você não vive falando que é para eu ter coragem? Ela me incentivava, mas eu não sei se era de verdade. Na hora que eu tomei a decisão, eu falei assim: por que você fez isso? E agora? Quem poderá nos defender? Eu falei: o Deus que eu sirvo vai nos ajudar. Fui na primeira reunião de obreiro do mês do campo de Ribeirão Preto. Pastor Antônio Silva Santana, meu pai, fez meu casamento, me batizou, me consagrou a diácono e a presbítero. Cheguei no pastor Antônio e disse: pastor Antônio, eu pedi as contas do meu trabalho e agora eu vivo da fé. E eu queria muito que o senhor me ajudasse com as congregações, porque eu já pregava nos cultos de mocidade. Eles me davam gasolina, R$20, R$30. Falei: isso que agora eu preciso, além da gasolina, preciso comer. Aí o pastor falou no microfone: Diácono Marco Feliciano está se lançando como pregador itinerante. Os irmãos estão vendo ele aqui? Ajude ele, abram as portas para ele. Eu não sei se isso era um código, porque até os convites que eu tinha desmarcaram. Eu acho que foi um código liberado para todo mundo, dizendo assim: ó, estão vendo? É maluco, não convida não. Eu fiquei 4 meses sem convite, 4 meses de seguro-desemprego, e acabou o seguro-desemprego. No final da última semana, minha esposa me chamou e disse: filho, não tem mais arroz. O que tem dá para hoje, amanhã não sei o que vamos fazer. E o meu sogro era fazendeiro. Só que eu disse para ela: o dia que você pedir para o seu pai alguma coisa, você está dizendo que não acredita na minha chamada. Porque se eu tenho Deus que me chamou, Ele vai cuidar. Porque quando Ele chama, Ele cuida.
Como não tinha comida, eu me desesperei. Eu peguei a brasilinha e subi o alto da montanha e fui orar. Passei o dia inteiro no monte. Eu chorei, eu rolei no chão, eu rasguei a roupa, joguei pó na cabeça, aquelas coisas de gente louca. 6:30 da tarde eu entrei na minha casa, entrei pela cozinha. Lá na mesa da cozinha, cheia de mantimento, sacolinhas de supermercado. E ao invés de eu ficar feliz, eu fiquei bravo. Eu parti para cima da Edileuza e gritei: você pediu para o seu pai, você me desonrou. Ela: não pedi, não foi para o pai. Eu disse: de onde veio isso? Ela disse: a irmã Hélia. Quando ela disse a irmã Hélia, eu sentei. Falei: quem? A irmã Hélia. Eu disse: a irmã Hélia, mãe daqueles 4 filhos, marido é bebum, aquela que trabalha de empregada doméstica na casa do José Ribeiro de Mendonça. Ela disse: é a irmã Hélia. Falei: mas o que ela fala? Ela contou uma história aqui louca. Ela disse que estava no mercado fazendo compra, e o Senhor fala com ela: Hélia, o que você está comprando para você, compra para o meu filho. Qual deles, Senhor? Marco Feliciano. Senhor, mas ele é genro do Solívio, que é fazendeiro. O Senhor disse: não discute, eu preciso mostrar para ele que sou eu que cuido. E ela disse: Senhor, mas eu não tenho dinheiro. Ele diz: vai na sua poupança, saca da poupança e compra para ele. Tem uns 6 anos, eu estou na minha cidade andando, encontrei a irmã Hélia. Ela olhou para mim com um sorriso, já cabelo branquinho, ela disse: posso te contar um testemunho? Eu falei: pode. Lembra aquela vez que eu fiz por você? Eu falei: nunca vou esquecer. O meu patrão me deu uma casa no valor de 600 mil reais. Me aposentou com honra. Cuida da gente, manda coisa na nossa mesa. Eu dobrei meu joelho e falei: o Senhor cuida, então cuida de tudo. Aí um amigo meu me levou na reuniãozinha lá no Belenzinho, na primeira reunião da segunda-feira do mês, reunião do Belém, lá na igreja do pastor Zé Wellington. E esse meu amigo me pagou o almoço. E na hora do almoço tinha um pastor do lado dele, o pastor Newton. Era pastor no Jardim Eulina, lá em Campinas, estava construindo a igreja. E o Newton ouviu a minha história, que eu estava sem convite, que eu pedi um emprego, que eu tinha pedido as contas. Ele olhou para mim e disse assim: você vai pregar domingo na minha igreja? Não sei quanto eu vou lhe dar, mas pode ir que a gasolina eu garanto e você não volta de mão vazia. Eu jejuei a semana inteira, foi a primeira vez que eu saí como um itinerante. Cheguei na igreja, o pastor me levou para o púlpito. Uma igreja estava em construção ainda. Eu não sabia pregar, não tinha essa eloquência, não tinha essa capacidade de articulação de Bíblia. Eu era só um sonhador. Eu estou sentado no púlpito da igreja dele. De repente eu olho na frente da porta, vem entrando 3 homens. Um está sendo arrastado pelos outros 2. Eles se ajeitam no banco. O culto prossegue. Quando ele me deu a palavra, eu comecei a pregar. 10 minutos de palavra, deram um grito dentro da igreja, mas tão alto que a igreja inteira parou e eu tomei um susto. Quando eu olhei no meio do corredor, um homem partiu do fundo da igreja, veio correndo, subiu no púlpito e agarrou o microfone da minha mão. Os diáconos não conseguiram segurar ele, a igreja entrou em transe. Eu não sabia se era louco, se era bêbado, eu não sabia o que fazer, eu fiquei em choque. O homem agarrou o microfone e deu uma rajada de língua estranha e falou: vocês lembram de mim? Eu estava no hospital morrendo até hoje cedo. O pai foi me buscar lá porque o médico deu alta e disse: leva para morrer em casa. Último estágio da meningite. Os nervos do corpo dele já não funcionavam mais, ele se arrastava. Ele ficava com a língua para fora babando. Era um homem que entrou arrastado por 2 dentro da igreja. O pai e o tio levaram ele para o culto. O pai me trouxe aqui hoje. E enquanto o culto estava indo, eu só estava aqui tentando prestar atenção, que eu não tenho articulação de mais nada. Esse moço aqui começou a pregar, eu não entendia nada que ele pregava, mas de repente, eu olhei aqui do meu lado e eu vi um homem de fogo. Ele pegava fogo do pé, fui levantando a cabeça, tinha fogo até na cabeça dele. Ele fez assim para mim. Levantou a mão e botou a mão na minha cabeça. O fogo estava na mão dele, pegou da cabeça e foi até os pés. Foi destravando tudo. Eu dei um grito e estou aqui curado. Acabou o culto. Não teve como eu pregar mais. A notícia esparramou: tem um menino aí que Jesus usa em cura. Mas eu nem tinha orado para Jesus curar. A agenda abriu em Campinas, Hortolândia e Sumaré. Essas 3 cidades mataram a minha fome por 1 ano. Hortolândia, Sumaré e Campinas. E eu louvo a Deus por todos aqueles irmãos das igrejinhas que me levaram. E eles me deram a chance de começar a ficar conhecido. Um belo dia, sabe Deus como isso foi acontecer. Eu fui parar aqui no estado do Paraná, vizinho de vocês, uma cidade chamada Mauá da Serra. Uma cidadezinha desse tamanho, só tinha uma rua asfaltada na época. Quando o ônibus parou e eu vi aquela cidade, eu disse: eu não tenho chamada não. Os pregadores pegam em grandes eventos, olha onde eu vim parar, Mauá da Serra. De repente eu passei na frente da igreja, eu pedi perdão a Deus, porque a igreja era o único monumento da cidade. Era uma igreja para 1.500 pessoas sentadas. A cidade tinha 3 mil membros, tinha 3 mil habitantes. A metade era tudo de crente. E as 2 famílias mais ricas congregavam na igreja. E as 2 famílias brigavam para ver quem dava o dízimo maior. Por isso que a igreja era rica, tinha todas as coisas grandes. Eu estou pregando no culto, entra pela porta do culto um homem forte, bonito, cabelo preto, usando brilhantina, de terno, gravata. Eu falei: eu já vi esse homem em algum lugar, mas não sabia quem era. Quando termino de pregar, descobri que era Mateus Jensen. Saudoso irmão Mateus Jensen.
dono da Rádio Marumbi, que depois vendeu a Rádio Marumbi para o pastor Cisino Bernardino. Mateus me ouviu pregar e ele tinha um aparelhinho que ele transmitia o culto via rádio. E quando ele colocou no meio da minha pregação a minha mensagem pelo rádio, pastor Zilmar, o Paraná inteiro parou para ouvir e começou a chover a ligação no rádio dele dizendo assim: onde é que vocês conseguiram essa pregação do pastor Mauro Ferreira? Quem foi Mauro Ferreira? Maurinho Ferreira foi um dos maiores pregadores do Brasil. Estudou ao lado do pastor Idecaso Takayama, lá no IBAD, no estado de São Paulo. Maurinho morreu num acidente de carro com a dupla Otoniel e Osiel, irmãos de Oséias de Paula. Eles cantavam e Maurinho pregava. Um acidente de carro ceifou a vida dos três. E a minha voz era parecida com a dele, e o jeito de pregar era igual ao dele. Mateus Yense era um caçador de talentos. Foi ele que deu para o Brasil, através da sua emissora, Eram Sem Ovelhas. Ele gravou Mara Lima, ele gravou Júnior, Canarinhos de Cristo, os cantores de antigamente, aqueles que nós crescemos ouvindo. Tudo graças ao irmão Mateus. E o irmão Mateus olhou para mim e disse assim no final do culto: você tem talento, que meu telefone não para de tocar. Ele tinha um celular que pesava uns 5 quilos. Aquele celular que dava problema na coluna, você tinha que trocar a hora na cintura de cá, hora de cá. Ele falou assim: eu quero você me ajudando num sonho dos meus filhos. O ano que vem vai ser um ano político, e os meus 2 filhos serão candidatos a deputado federal e estadual, e eu quero que você me ajude a fazer a campanha deles na igreja. E eu, santarrão, disse: eu falar de política no púlpito? Ele: não, você não vai falar de política, você só vai pregar. Você só prega e o resto é com a gente. Eu falei: então o senhor me deixa orar primeiro? Ó, eu sem agenda, veio a agenda e eu dispensando. Falei: o senhor me deixa orar? Ele disse: pode orar, está aqui meu telefone. Eu saí dali e fui em um evento em Uberlândia, numa extensão dos Gideões Missionários da Última Hora, numa manhã missionária. Alguém lá ficou sabendo que eu era de Orlândia, pertinho de Uberlândia, me deram o microfone. Eu falei 5 minutos. No meio da palavra levantou uma diretora do círculo de oração e disse: assim diz o Senhor, anote, dentro de um tempo, e metade de um tempo, eu vou abrir uma porta, e eu sopro o seu nome pelo mundo todo. Cheguei nos irmãos mais conhecidos. O que é um tempo e metade de um tempo? 1 ano e meio. Fiz os cálculos. Os cálculos davam exatamente no mês de setembro, que antecederia a campanha eleitoral do ano seguinte. Eu falei: será? Fui orar. Orando ao Senhor, o Senhor disse: pode ir. Liguei para o irmão Mateus e disse: irmão Mateus, sou eu. O menino lá falou: pois não, eu quero. Ele falou: então vem para cá. Me mandou uma passagem de ônibus, me hospedou numa casa de madeira. Eu pregava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu preguei no estado do Paraná inteiro. E ele falou para mim: você tem algum sonho, garoto? Eu falei: eu tenho. Qual? Pregar um dia nos Gideões Missionários da Última Hora. Aí ele falou para mim: se os meus filhos ganharem, tá feito. Naquele ano os filhos perderam. Eu nem cobrei a promessa que os filhos perderam. Mas um dia ele me ligou e disse assim: Marco, eu estava orando e Deus falou comigo que é para eu cumprir o desejo do seu coração. O ano era 98. Ele diz: ora aí até o ano que vem, porque eu vou falar com o pastor Cisino. E o irmão Mateus falou com o pastor Cisino. E eu vim pregar em 1999, debaixo de uma tenda pequena que ficava na frente do ginásio, que era metade desse aqui. E quando eu fui pregar, eu perdi a minha Bíblia, porque eu vim de ônibus ali de Balneário para cá, dentro do ônibus cheio de gente. A minha esposa com a saia colocou a Bíblia e o paletó por cima. Quando ela levantou, pegou o paletó, a Bíblia escorregou por debaixo do banco. O esbocinho que eu tinha feito estava lá, e eu não tinha esboço para pregar. Pastor Isaías, aquele grandão, Isaías Gonçalves, ele viu que eu estava tremendo. Eu falei: está tremendo por quê, menino? Eu disse assim: porque é a minha Bíblia, com a mensagem que eu ia pregar. Ele olhou para mim e disse assim: quero ver se tu é bom mesmo agora. Dá uma Bíblia aí, zera. Pegou uma Bíblia, rasgaram o plástico e era: prega. E eu preguei. Eu não sei o que eu preguei. Eu sei que eu preguei. Eu sei que virou tudo do avesso. Eu era tão maluco, um irmão disse, me encontrei com um irmão um dia desse, assim: eu lembro que você falou assim: Jesus, transforma o mar de Balneário em gasolina. Eu não vou nem falar para quê. Olha as loucuras. E naquele dia alguém falou assim: ó, ele tem talento. O pastor Cisino ficou sabendo, então você vai pregar no ginásio de tarde. Domingo à tarde eu cheguei aqui, foi um ano que fizeram um sorteio de um carro. Lembra disso? Sortearam um carro aqui. E eu fiquei sentado, mandaram chegar às 2. Cheguei 2 horas e sentei. 5:30 da tarde, me deram o microfone. E eu preguei os 4 poderes que lutam pela vida de um missionário. E naquele dia, as pessoas não sabiam o meu nome, mas chegavam ali na tenda e diziam assim: eu quero a fita daquele menino. Qual? Aquele menino. O menino que gritou. No ano seguinte eu voltei como pregador e preguei o sonho de José. Aí ele chegava ali, não sabia o meu nome. Queremos a fita daquele menino. Qual menino? O sonhador. O menino sonhador. O texto que eu li é profético. Aqueles que sonham sempre serão perseguidos, humilhados, maltratados. E sempre que você chegar no ambiente, vão olhar com desdém e vão dizer: ih, para porque lá vem o sonhador. Pois a partir desta tarde vai acontecer algo no mundo cósmico, no mundo metafísico, no mundo que transcende, que Deus vai tirar coisas e colocar coisas. Ele vai abater, Ele vai levantar,
Ele vai matar, ele vai dar vida, ele vai tirar governo, colocar governo. Ele vai criar uma história, vai criar um movimento só para provar àqueles que não acreditam em sonhos que ele ainda tem os seus sonhadores. As pessoas se suicidavam na nossa cidade. Entregaram o jornal nas mãos do nosso presidente. Recém-chegado, e disseram: pastor, o senhor precisa conhecer a cidade que o senhor está assumindo. Nós somos conhecidos como a capital do suicídio. Todos nós no púlpito vimos quando ele abaixou a cabeça, e o jornal foi molhado pelas suas lágrimas. Meus irmãos, veja que testemunho maravilhoso. Por causa da oração de um pastor, Deus parou com os suicídios que estavam acontecendo naquela cidade. Veja até o final. Nós temos muitos pastores aqui de Toledo, Paraná. O pastor Dantas está aí, sim ou não? Fique em pé, pastor Dantas, só para me saber. Escute que eu tenho só 2 minutos para encerrar. Pastor, a nossa cidade de Toledo é o PIB mais alto do estado. As maiores empresas estão ali. Não tem desemprego na nossa cidade. As pessoas chegam em frente às fábricas, está ali 280 vagas para tal seção, 400 vagas para tal seção. Quem chega na nossa cidade prospera, sim ou não, pastor Dantas? Um campo rico, um povo rico. Mas a nossa cidade não era conhecida no Brasil pela riqueza, pelo PIB. A nossa cidade estava conhecida como a capital do suicídio, porque constantemente as pessoas se suicidavam na nossa cidade. Mensalmente vários suicídios naquela cidade. Saiu matéria no Fantástico sobre isso. Saiu matéria no Jornal Nacional e no Globo. Eu me lembro que há 5 anos atrás, pastor Vicente Mariano chega na cidade, seu amigo pastor. E na primeira ceia geral do campo, ele recebeu o campo na quinta, no domingo uma ceia geral. O back vocal estava cantando. Trouxeram um jornal que havia saído um dia antes da matéria: Toledo, capital do suicídio. Entregaram o jornal nas mãos do nosso presidente. Recém-chegado, e disseram: pastor, o senhor precisa conhecer a cidade que o senhor está assumindo. Nós somos conhecidos como a capital do suicídio. Todos nós no púlpito vimos quando ele abaixou a cabeça, e o jornal foi molhado pelas suas lágrimas. Ele levantou-se com muita humildade. O Beck estava cantando, ele pediu um dos microfones, pediu que o Beck parasse de cantar e disse à igreja: quantos aqui viram esta matéria? A igreja inteira levantou as mãos, nós estávamos a par do assunto. Então ele levantou a voz e disse: isso acaba hoje, porque a igreja tem autoridade sobre demônios, e nós vamos orar agora. A igreja levantou e orou uma oração em nome do Senhor Jesus. Domingo passado fez 5 anos que esta oração foi feita. Nunca mais houve suicídio naquela cidade, porque o inferno treme diante de uma igreja que tem autoridade no nome de Jesus. Em meu nome expulsem demônios, em meu nome expulsem demônios, em meu nome coloque as mãos sobre os enfermos, em meu nome curem. Eu estava pregando, microfone para mim, irmão. Eu estava pregando numa terça-feira de ensino aqui no sudoeste do Paraná. Escute que nós já vamos orar. Eu estava pregando uma terça-feira de ensino muito fria de inverno. A igreja lotou para ouvir o ensino. O pastor me deu 1h15 para ensinar. Tirou meu couro. Com 15 minutos que eu estava pregando, tinha uma mulher magra no primeiro banco. Uma mulher da minha altura, magra. Ela levantou-se com uma pasta de documentos nas mãos e veio e interrompeu a mensagem. Ela veio com a pasta de documentos e jogou lá em cima do altar e disse: tá aí, pregador, tá aí os documentos e os exames. Eu não sou crente. A vizinha que está sentada lá atrás me convidou para vir. Eu não sou crente. Eu não sou crente.
Uma mulher da minha altura com 40 quilos. E ela me disse: olha para mim, eu estou morrendo. Eu estou morrendo, pregador. Eu estou morrendo. Ela tirou o pano da cabeça e disse: olha, pregador, os meus cabelos eram lindos. E eu não tenho mais cabelo. Eu estou morrendo. E tem 15 minutos que o senhor está falando de um Cristo que eu não conheço. Apresenta o teu Cristo para mim hoje, eu não quero morrer. Pastor Zilmar, ninguém pediu para os obreiros orar, ninguém pediu. Mas esta mulher falou com tanta verdade, que os presbíteros desceram, pegaram o óleo da unção e foram orar. Ninguém pediu, pastor. Foi o Espírito Santo que moveu e eles desceram. As irmãs do círculo de oração se levantaram chorando e vieram abraçar ela. Ninguém pediu, a igreja foi orar. Foi um mover de glória naquela igreja. Eu nunca tinha visto isso. O Espírito movendo a casa, o Espírito agindo na casa. Depois que eles oraram, os presbíteros estavam voltando para o púlpito, as irmãs indo para o seu lugar. Ela estava voltando para o seu lugar. Aí o Espírito Santo me deu uma visão. E tinha duas irmãs que cuidam da porta do lado direito, porque o banheiro das irmãs é do lado direito, o berçário é do lado direito, e então as irmãs cuidam ali para as crianças não fazerem bagunça. Tinha duas irmãs na porta da igreja, e eu disse para as duas irmãs: por favor, acompanhe esta senhora até o banheiro, porque o Espírito me mostra o câncer sendo queimado pelas raízes na sua bexiga. E não vai dar tempo dela chegar na casa, vai sair na urina, pode levá-la para o banheiro. Conduziram a mulher para o banheiro, eu continuei pregando. Deu 10 minutos, pastor Sila. As duas mulheres entraram com o papel higiênico e uma bola de carne do tamanho de uma laranja. Ela havia expelido a enfermidade. Jesus Cristo cura, 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 Jesus Cristo cura. Não era nem para eu pregar. E sabe, até 92 me diziam: esse nego não vale o que come, esse nego nunca vai dar nada que preste. Irmãos, esse testemunho emocionou a todos nos Gideões 2025. Veja até o final. Mas um dia um crente me disse: eu conheço alguém que não desiste de você, mas dizem que eu tenho muitos defeitos. Ele é especialista em quem tem defeito. Ele é a propiciação, ele aplaca a ira e meia graça. 3 meses me levou para a igreja. Jesus me aceitou, preto, do cabelo rio. Quando eu cheguei na igreja, disse: agora vai. Com 15 dias ele me batizou com o Espírito Santo, mesmo com as minhas falhas. Com 26 dias eu desci as águas do batismo. E pasmem, Fazenda Canoas, município de uma cidade chamada Rio Largo, aonde hoje sou o co-pastor. Canavial, comecei a cortar cana com 12 anos, boia fria, tudo de pesado do campo. O nome Trato Culturais é bonito, mas vai fazer para tu ver. Cheio de piolho. Ele me batizou no Espírito Santo. Me batizei nas águas com 26 dias. Dizia: ele não presta, não vai dar nem um ano. Ele me purificou. Com 1 ano e meio eu estava no congresso e o pregador Marco Feliciano, 2000, quando fui separado para presbítero, ainda na cana, quando eu subi no altar, parou o congresso e se voltou para mim e disse: Deus vai te levar como pedra de fogo para o mundo saber que Ele é Deus. Com 3 dias depois, com 7 dias no outro domingo, chegou o pregador
na congregação pequenininha e disse: Moreno, fica de pé. Deus me mostrou que vai abrir as fronteiras do mundo. O Brasil vai ser pequeno, te prepara. Mas dentro da cana, com 3 dias depois, um grupo de obreiros me procurou. Agora está dentro. Eu estou dentro como a figueira estava. E disse: Bento, filho, desiste. É impossível. Aquela profecia não era para você. Tu tem muitos defeitos, mas eu estou dentro. A figueira estava dentro. Nunca vai acontecer você cruzar o mundo, o Brasil. Tu é pobre, Bento. Tu é analfabeto. E para piorar, tu é preto. Eu disse: lá fora era fácil aguentar, mas dentro não é não. Ser rejeitado lá fora, ser desacreditado lá fora é uma coisa, mas dentro é mais difícil. Aí eu disse: sabe de uma coisa? Vou desistir. Se eu não sirvo para nada, sou um produto falido, não adianta. No outro dia eu estava de folga da usina, e eu costumava orar 8 horas na minha folga, passar o dia na igreja. Eu disse: eu vou orar meia hora e vou embora. Nunca mais eu entro numa igreja. 8 horas da manhã a chave da congregação ficava na minha casa. Peguei, abri e entrei, arrebentado. Meia hora depois eu fui me levantar para ir embora, não consegui. Tinha 2 mãos me impressionando e uma voz dizendo: quando eu te chamei já sabia quem tu eras. Eu não desisto de você. A tua fraqueza não é maior do que a minha graça. Vou te mostrar hoje quem eu sou. Passei uma luta até 4 horas da tarde só gritando. Quando eu me levantei que fui para casa, veio um jovem adolescente da igreja gritando: Genival, vai para casa não. O que é que houve? A tua filha, na época 9 anos, Gisele, passou mal. A tua mulher levou para o posto de saúde, dentro do interior precário. Quando eu cheguei no posto, o médico disse: fiz o que pude, mas ela entrou em óbito. Leve para preparar o funeral. Quando eu peguei a criança quebrada, arrebentada, e as pessoas gritando: cadê o teu Deus? Quando eu fui entrar para casa, o horticultor disse: vai para casa não, leva ela para onde tu estava orando, que hoje eu vou te mostrar que eu não dependo da razão do homem, eu não dependo do que o homem acha para fazer o que eu quero. Leva ela para onde tu estava orando. Eu passei, pastor Carlos, pastor Trovão, tinha deixado a porta entreaberta, empurrei, joguei o defunto na frente do púlpito. Foram dizer ao doutor: ele está doido. Os doutor veio com as enfermeiras, os vizinhos vieram, e o doutor pôs a mão aqui, minha esposa chorando, dizia: seu Genival, é loucura, acabou. Quando ele disse assim, não deu 10 segundos, veio uma voz dizendo: fui eu que te escolhi, e eu te trouxe aqui para te mostrar quem sou eu, que eu não desisto de você. A promessa que eu fiz está de pé. Para você saber quem sou eu, olha o que eu estou fazendo. Não deu 10 segundos, a menina começou a embolar, começou a saltar, começou a dar glória, e o médico ficou doido. O que é que está acontecendo? O meu Deus ainda faz o sobrenatural para não desistir de um crente, para não desistir de você. Passaram-se 15 anos, eu tinha 30. 15 anos, o silêncio. Diziam: aí, vergonha, chorei muito. Deus me enganou, te enganou. 45 anos, ficou velho, não frutifica mais. Pastor Zé Antônio dos Santos manda ligar para dentro do canavial. Deus me mostrou um pretinho.
Liga e mandou colocar ele para pregar na convenção que ele quer apresentar ele no mundo. Primeiro negro, primeiro alagoano a pregar para 40 mil pessoas numa noite da convenção. Quando eu terminei de pregar, todo mundo me queria de uma vez só. Quem disse que Deus não ia me usar, que eu não ia dar fruto, me beijava e dizia: eu te amo, preto, eu te amo, tu és. Diga para quem está ao seu lado: desista não, porque quem pensou que você ia ser cortado vai ter que te engolir. Ficou velho. 2015, pastor Reuel descobriu o pretinho. Ele é testemunha, cristiano, salvo engano, que era de Campina. Pastor Genival, pastor Reuel quer lhe trazer nos Gideões. Deus disse: vai não. Eu não vim. 2016, 2017, pastor, por que você não prega nos Gideões? Não é o tempo. 2021, pastor Gilmar me convida. Eu digo: pastor, eu disse 5 anos que não vou. Se eu for agora, vou magoar. Não vou não. E enquanto eu não vinha, os telefones. Alô, do outro lado. Hello, pastor Genival. Yes. You come here, please. Yeah. Deus não precisou dos Gideões para a árvore frutificar. É pela graça, é pela graça, é pela graça. Ano, vai mais não. 2023 eu vim. 60 anos, já tenho um cartãozinho de estacionamento. Olha eu aqui. Terceira idade, ficou velho. Ele não desiste, a figueira ainda vai. Se no próximo ano eu não vou ter coragem de cortar, deixa, olha que a figueira floresce. Nós hoje somos fruto de pedaços da figueira, de ramos que não se quebraram. Olha nós aqui. Neste vídeo, pastor Jonathan Carlos contará um pouco da sua história, testemunhos e milagres que aconteceram em sua vida. Veja até o final. Eu me lembro muito bem que a minha história não começou comigo. E quem sou eu para esquecer minha história? Meu vovô, que já dorme na glória, o presbítero Rubens, que dirigia uma igrejinha lá dentro de Magé, dentro da roça na época. Tínhamos que andar para dentro do matagal, e quando nós chegamos à igrejinha de telha batida, chão de terra, banco furado, mas que glória que descia dentro daquela igrejinha. E o vovô, certo dia, sentado no quintal da casa dele, começou a me contar das histórias dele, de todos os testemunhos que ele tinha e passou por amor de Cristo. Facadas ele tomou por pregar o evangelho. Ele tomou até mesmo feitiçarias sobre a sua cabeça, mas em tudo Cristo foi com ele. Ele me contou como Cristo o levantou da feitiçaria do monturo, e como os demônios se revoltaram contra ele quando ele tudo abandonou para servir a Jesus, dizendo: se esse Jesus é maior, então eu quero servir a ele por toda a minha vida. O tanto de pedradas e humilhações que ele suportou. E eu tão pequeno, sentado no quintal, ouvindo meu avô me instruindo acerca da nossa história. Ele apontou o dedo na minha cara e disse: nunca se esqueça, meu neto, por toda a sua vida, que Deus me prometeu que a minha casa seria casa de profetas. O que Deus me prometeu não termina em mim. Continua em tu e nos teus filhos um dia. Sustenta a promessa nas tuas costas. E eu tão pequeno não entendi o porquê meu vovô já falava aquilo, mas ele sabia que pouco tempo lhe restava, então ele já entregava na minha pouca idade. Eu sei que da casa de promessas que Deus colocou na vida do meu avô, casa de profetas, se alastrou por dentro da casa do meu avô. A minha mãe se levantou como uma grande profetisa dentro da igreja em Belfor Roxo. Casou-se com o meu pai. Os dois dirigiram congregações, igrejas, na antiga Saracuruna e depois em Marechal Hermes. E eu me lembro muito bem, voltando da escola, quando entrava a pastora Helena Raquel na minha casa devagarinho, voltando da escola, pastores, subia as escadarias procurando a minha mãe em silêncio.
Ia na porta do quarto, abria a porta do quarto, e a minha mãe estava de joelhos dobrados na beira da cama, dizendo: Senhor, me ajude a suportar o peso e o sustento do propósito. Não me deixa ser um elo quebrado desta corrente, na promessa que tu fez para o meu pai. Eu lembro quando a minha mãe dirigia a consagração num bairro, todos aqui conhecem, chamado Melhoral, ali em Guadalupe, para trás de Guadalupe. E a minha mãe saía de Ricardo de Albuquerque a pé, porque nós vivíamos uma situação financeira terrível. E minha mãe tirava muitas vezes da comida para comprar livro para a escola. Muitas vezes meu pai deixava de comer o bife na marmita para poder dar um ovo para mim e a minha irmã comer. A minha mãe, para economizar dinheiro de passagem, ela saía andando a pé quase 1h30, 2 horas de Guadalupe até o outro lado, para poder dirigir consagração. Eu sei que quem tem boa saúde andando, eu sei que eu já fiz esse caminho, demora 40 minutos, mas a minha mãe levava 2 horas, porque ela esteve em uma época onde o seu coração estava 3 a 4 vezes acima do tamanho normal. Ela estava a ponto de perder a própria vida, porque o coração já não estava mais suportando. E ela andava mais ou menos assim, como Davi sacrificando na arca: 10 passos, para respirar, 10 passos, para respirar, 10 passos, para respirar, para economizar dinheiro, para eu poder estudar, para poder pregar aos meus irmãos. Ela ia a pé dirigir a consagração, sentava na mesa e ofegante descansava enquanto as irmãs dirigiam. E ela profetizando milagres sobre a vida das pessoas, até que um dia Deus levantou aquela irmãzinha do cabelo branco, e como eu amo estas irmãs, que veio marchando, meteu a mão no peito dela e disse: hoje Jesus faz o que o bisturi não faz, receba um coração novo. A minha mãe, pastora Helena Raquel, naquele dia, ela pegou o saco de remédio, guardou no guarda-roupa e disse: vou deixar aqui, não tomo mais um remédio. Se Jesus falou, falou e ponto final. Quando Jesus restaurou a saúde dela, apóstolo, ela foi o mês seguinte na nossa sede, apresentou a caixa de remédio e disse: meus irmãos, Jesus curou o meu coração. O médico bateu a chapa, pastor, e o coração tinha voltado ao normal. Eu cresci debaixo de milagres, pastor Helena Raquel. Eu cresci vendo isso dentro da minha casa. Eu cresci vendo meu pai sem dinheiro, mas não largar a obra. Ser fiel até o fim. Ser fiel enquanto pregava a palavra aos meus irmãos. Ser justo no meio do povo de Deus. Até que Deus me chamou e me convocou para a obra. Eu comecei a pregar, meus irmãos. Não foi com 20 anos, 30 anos. Hoje eu tenho 32 anos. Mas como cresci dentro da casa de meu pai e de minha mãe, que sempre estiveram na igreja, comecei a pregar com 8 aninhos de idade, com a minha mãe me dando oportunidade, lá em Jardim Gramacho, em um culto de quintal que fazíamos, e hoje é uma igreja, na casa de uma irmã, na parte de trás do quintal. Eu me lembro até hoje a primeira ministração que eu preguei, com a minha mãe me olhando e me instruindo acerca do que eu deveria falar. Eu comecei agradecendo a oportunidade, terminei saudando com a paz do Senhor. Terminei cantando um hino: Jesus, eu tenho um barco que navega sobre o mar, e o meu Jesus é o capitão. Preguei acerca da tempestade e Pedro sobre as águas, me lembro até hoje. Quando ele começa a afundar e Jesus segura as suas mãos, dizendo: rapaz, por que duvidaste? Por que não acreditou? Comecei a pregar com meus 8 anos, mas não parei de estudar. Terminei o primário, terminei o fundamental, terminei o ensino médio. Comecei a trabalhar. Eu saía da escola ou saía do trabalho e ia para pregações. Eu ganhava tão bem, oh Jesus, estava tudo tão às mil maravilhas. Estava tudo tão perfeito, eu dizia: está funcionando, é assim que eu quero. Tenho o meu trabalho, trabalhava, vocês conhecem, na Fundação Oswaldo Cruz, e trabalhava na parte de gestão da Fiocruz. Ganhava tão bem, tinha muitos amigos, contatos, e dizia: eu estou bem, saio daqui com dinheiro no bolso, no final do mês vou pregar, está tudo certo. Deus me prometeu uma varoa. Na época comecei a namorar com a minha vaza, conheci ela lá dentro de Belfor Roxo. Até hoje eu volto para pregar na igreja dela, os irmãos brincam comigo: rapaz, você veio de outra igreja para levar nossa preciosidade para a tua. Eu disse: eu não, foi Jesus que colocou ela nas minhas mãos, ao meu lado. E nós começamos a namorar, oramos. E depois nós começamos a namorar, noivamos, tudo certinho, bonitinho. E Deus começou a ministrar nos nossos corações, dizendo que tinha algo diferente conosco na terra. Irmãos, mas Deus nem esperou o casamento. Fui eu certo dia pregar a palavra de Deus, e Deus começou a usar os profetas dizendo: agora eu quero que tu só prega, tu vai ficar só na minha obra. Eu te quero só rodando, pregando a minha palavra. Isto já tem 12 anos. Eu te quero só nos meus mantos de mistérios. Eu te quero envolvido só dentro desta nuvem. E eu bati pé no chão dizendo: é ruim, hein? Porque eu tenho dinheiro no meu bolso, tá tudo dando certo. Que palavra é essa que Deus disse que vai trancar a porta que Ele mesmo abriu? Deus, se é tu mesmo que está falando, eu vou fazer uma prova contigo. Para que crente vai fazer prova com Deus que testifica? Se em 3 dias, isso era numa terça-feira, se em 3 dias essa porta trancar na Fiocruz, eu sei que é tu que está me chamando. Só que com carinho, irmãos, era impossível aquela porta trancar. Eu coloquei um impossível diante de Deus, porque a Fiocruz estava contratando pessoas para dentro. E se tivesse que mandar alguém embora,
Tinha umas 700 na minha frente fazendo um trabalho pior, dizendo: olha, tem fulano, tem ciclano, tem beltrano, tem da garagem, tem dali, tem de cá. Aí eles não vão me tirar, estou sendo elogiado, recebendo nota de agradecimento. Para que eles vão me tirar se eu estou recebendo até aumento e promoções aqui dentro? Passou a terça-feira, nada. Passou a quarta-feira, nada. Passou a quinta-feira, nada. Eu largava às 5 horas da tarde. Quarta, quinta, sexta-feira deu o terceiro dia. Às 4:30 da tarde, eu me lembro como se fosse hoje, sentado na minha mesa, a pastora Helena Raquel. Eu disse assim: tá vendo, era coisa da minha cabeça. Não é Deus que está chamando, já vai dar 5 horas, vai bater os 3 dias. Se fosse para mandar embora, mandava agora. Porque depois de agora é só segunda já passou os 3 dias. Na hora, eu só pensei, na hora que eu pensei, o telefone toca. Eu olhei e falei: não acredito. Porque na mesma hora o Espírito testificou: aconteceu. Eu atendi e a voz do outro lado, trêmula, disse: sobe aqui no RH. Subi aquelas escadas dizendo: não é possível. Não é possível. Não é possível. Quando eu cheguei no RH, a menina com papel na mão sem entender nada disse: eu não sei porquê. Foram essas as palavras. Nas palavras dela a ordem tinha vindo da presidência, mas olha como ela colocou as palavras. Tinha tanta gente para ir na sua frente, mas a ordem veio do alto. Vai ter que assinar o papel e a gente vai te pagar, vai embora, tu não pode mais ficar aqui. Eu não entendo o porquê, eu disse: não, eu já entendo. Deixa eu pegar logo essa caneta e assinar, que é Deus que está me chamando para um manto de mistério, eu não posso negá-lo. Encerrei as minhas atividades, peguei a minha mala, cheguei até a casa dos meus pais e disse: hoje Jesus me chamou para um novo manto de mistério. E comecei a trabalhar e a viver só na obra de Deus. E eu disse para minha noiva na época, que hoje é minha esposa, a Grazi, e falei: olha, Jesus falou isso comigo, tá comigo? Ela disse: se Jesus falou, eu acredito no que ele falou. Vambora que eu estou contigo. Eu lembro quando a gente entrou numa consagração da igreja de onde ela era, e até hoje a missionária irmã Carmen. Enquanto nós estávamos de joelhos dobrados, tinha 5 pessoas dentro daquela consagração. E a irmã Carmen, missionária irmã Carmen, já uma anciã, que Deus usa muito, nos chamou na frente. Apontou o dedo, e é milagre viva aquela irmã. E disse: enquanto eu orava por vocês, eu vi uma chuva de prata caindo na sua cabeça, rapaz. Só que não caía na cabeça dela enquanto não caía na sua. Batia na sua e resvalava na dela. E ela recebia porque caía na sua cabeça. Ali eu entendi que era a confirmação do que Deus havia feito. Só que eu precisava casar com a minha vaza. E quem casa quer o quê? Casa. Vou eu correr atrás de casa sem emprego, sem dinheiro? Jesus, e agora o que é que eu vou fazer? Vou subir um monte para orar. Subi, todos conhecem o Monte Horebe. Estou lá em cima orando, me gastando em oração e jejum. E dizendo: Deus, se tu falou, tu disse que ia fazer. Se eu morrer debaixo dessa promessa, chegar aí no céu, eu vou reclamar muito contigo. Eu vou dizer: tu me chamou e me deixou morrer no meio do propósito. Enquanto eu orava em cima do monte, dia após dia, certo dia, eu sozinho orando, frio, calor, chuva, sol, Deus do nada levantou um profeta em cima daquele monte. Quem aqui já foi na parte mais alta sabe o que estou falando. Veio de entre as pedras, mas pulou que eu não sei de onde. Botou o dedo na minha cara e disse: Deus me trouxe de São Paulo para cá. Eu não sabia o porquê, mas agora eu entendi. Assim diz o Senhor: eu garanto quem eu chamo, eu sustento quem eu coloco na minha obra. Abre a mão, servo meu. Hoje eu te dou casa. E não só te dou casa, eu vou mobiliar a sua casa. Ah, tu quer casar, né? Eu vou te casar. Sou eu quem vou te casar. E vai e faz a minha obra, porque a minha bandeira é bandeira de vitória. Cheguei até ela e disse: minha filha, Deus disse que vai nos dar uma casa. Quando nós fomos resolver o mistério da casa, nós encontramos um terreno. Eu olhei para o terreno e, sem pensar, assinei. Depois que assinei, eu olhei para o terreno e falei: peraí, Deus falou de casa, aqui só tem terreno, e agora? Cadê a casa, Jesus? Cadê a casa, Senhor? Deus enviou o pedreiro sem cobrar nada. O pedreiro só disse assim: só vai botando tijolo aí que eu vou levantar tudo. Ele foi levantando, fez a casa. A casa ficou pronta depois que eu e ela casamos. Guarde isso que eu falei. Eu entrei na casa vazia e disse: Deus, tu disse que ia mobiliar, preciso da mobília. Deus nos deu o fogão, a geladeira, a pia. Deus nos deu a mesa da cozinha, os 2 sofás, a televisão, o rec, o guarda-roupa, a cama. Deus construiu a nossa casa. Eu só ia vendo entrando e dizendo: entra, porque é Deus que está mandando. Coloca ali, coloca lá. Em 1 mês e pouco a casa estava mobiliada. Nos mudamos para casa. Lembre que eu disse que até o casamento Deus ia dar, porque nós gastamos num casamento que era para ser de 25 mil, somente 1.000 e poucos reais. Casamos tudo bonitinho, lua de mel, aquela coisa bonita, viagem, tudo Deus deu. Só que como a casa ainda não estava pronta, fomos morar no quartinho onde eu morava, na casa dos meus pais. Dormíamos num colchão no chão. E ali nós íamos orando e fazendo a obra de Deus. Saíamos para pregar o evangelho, e sempre debaixo da obediência dos nossos pastores.
E a igreja nos ajudando e nós vivendo milagres. Entramos na nossa casa, passamos o nosso momento de dormir no chão, no colchão, de não ter nada. Eu lembro até hoje, se me permite minha voz a compartilhar, o primeiro prato de comida que nós comemos na nossa casa, tão gostoso, macarrão com salsicha, oh coisa gostosa. Foi o melhor macarrão de salsicha da minha vida, porque foi na minha casa, foi nos meus pratos, foi a nossa comida. Nós começamos a fazer a obra de Deus viajando para cima e para baixo. 3 anos se passaram desse manto de mistério, mas as coisas se afunilaram de tal maneira. Permita-me colocar de maneira clara dentro da palavra. Eu preguei e falei a vocês até aqui que Deus prepara milagres antes de fazer milagres através de vocês. Deus flui através de vocês e que coloca na vida de vocês. Eu aprendi algo com a minha mãe e ela me disse: filho, nós não podemos dar vida se nós antes não tivermos vida. Não podemos fazer milagres se antes não tivermos um milagre em nós. Não se transfere unção se tu não possui esta unção. Então só poderemos transmitir aos irmãos se antes já tivesse na nossa vida. Meu Deus, tão novos já sendo tão apertados. Eu lembro de uma vez que alguém disse: não se tira azeite de azeitona pedindo azeitona, se tira azeite de azeitona amassando a azeitona. Ah, que Jesus começou a amassar gostoso, mas parece que trancou de todos os lados. Não tinha mais R$1 no bolso. Mas foi nesse momento de não ter mais R$1 no bolso que eu vivi os maiores milagres e mistérios das nossas vidas, que eu mais fui estruturado para estar na caminhada. Deus me disse: filho, te prepara, eu preciso te estruturar. Para quê, Senhor? Para tu não te corromper com a unção que eu vou colocar na tua cabeça. Vou te estruturar para suportá-la. Eu falei: então, Senhor, estou contigo, faz o que precisa, mas a glória é sua. Eu lembro que apertou de tal jeito que nós não tínhamos dinheiro para quase nada. E eu lembro que um dia, não vou entrar em muitos detalhes, eu lembro que um dia nós fomos em uma igreja ministrar. Estava eu, a minha vase e um amigo meu no banco da frente. E eu cheguei no meu limite, porque todos têm limites. Eu desabafei com ele e falei: amigo, hoje eu passo a régua. Deus falou que ia me ajudar, Deus falou que ia fazer. Só que permita-me falar algo aqui a vocês. Foi no momento de mais alta tempestade que os discípulos perguntaram: quem é esse que vem andando sobre as águas? Eu sei que é nos momentos de maiores tempestades que às vezes a gente esquece quem é aquele que anda conosco no meio dela. Eles pregaram com Jesus, comeram com Jesus, viveram com Jesus, mas quando a tempestade soprou, quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Eu vivi isto. Eu conhecia quem era Jesus, mas quando o vento soprou, cadê ele? Cadê ele? Quem é esse? Cadê ele? Não aguento mais. Tem dinheiro nem para comprar um sapato direito. Ando com os sapatos todos furados. Tem direito nem para comprar terno. Estou usando terno de 5 anos atrás, maior do que eu, já está rasgando, desbotado. Chego para pregar nos congressos, os irmãos todos alinhados olham para mim e dizem: é esse que vão botar para pregar? Tem nem dinheiro para cortar um cabelo direito. Eu lembro que as pessoas tentavam me ajudar, mas não conseguiam, porque quem tentava meter a mão entrava no mesmo manto. E por misericórdia eu dizia: não mete a mão no que eu estou passando, porque é mistério de Deus comigo. Tu quer viver a mesma prova que eu estou vivendo? Não é mistério para me matar, Deus está me preparando. Eu lembro da minha mãe desesperada: meu filho, vem cá para pegar, vem cá para receber. Eu: mãe, deixa Deus trabalhar. Se eu for aí, vai recair na tua cabeça, porque se Deus estiver me dando, Ele vai tirar da tua mão, para tu não me entregar mais, porque Deus é quem está me provando nesse mistério. Deixa, mãe, deixa, pai. E pais veem os filhos sofrendo desse jeito. Como meu pai e a minha mãe suportou em lágrimas, mas eles entenderam depois de muito tempo o mistério. Eu sei que houve muita rejeição entre meus amigos e parentes e pessoas próximas, dizendo: que vida tu vai dar para tua esposa, rapaz? É isso que você tirou ela da casa dos pais dela, para fazer ela passar por isso? Eu me lembro de sentar na beira da minha cama, olhar pela janela e dizer: Jesus, é pedrada de quem devia estar me ajudando, é abandono de quem devia estar do meu lado, dizendo: vai, rapaz, que Deus está contigo. Parece que eu estou sozinho, não tem ninguém. Quem é que está comigo para chorar comigo? Eu me lembrei de uma palavra que o Espírito Santo me deu à noite, dizendo: ô meu filho, lembra de Davi derrubando Golias? Eu disse: eu lembro. Pois é, mas quem é de Israel que lembrava dele derrubando leão, urso? Palmas foi para Golias, não foi para leão nem urso. Quando ele se embrenhou com o leão, meu filho, não tinha ninguém para matar leão com ele. Não vai ter ninguém, meu filho, para orar contigo agora. Aprende a suportar, porque eu preciso te estruturar. E eu chorando, aguentando pedrada, perseguição de todo lado. Eu me lembro, na época de DVD, eu terminando de pregar, indo com meu DVD para a porta da igreja, ficando parado na porta da igreja, vendendo meus DVDs a R$10, dizendo: meus irmãos, leva meus DVDs. E as pessoas passando e dizendo: tá vendo? Deus chama para isso aí, para ficar mendigando na porta de igreja, para ficar tentando passar CD pirata na mão dos outros para poder pagar a conta. É para isso aí que Deus chama? De quem havia recebido momentos antes da parte de Deus através da palavra na boca do profeta, agora estava cuspindo no profeta.
E eu dizia, Jesus é bom. Fechava a minha boca, chorava sozinho, dizia, Jesus é bom. Assim como Maria guardava para si, para testificar daquilo que Deus estava fazendo. Mas eu cheguei no meu limite um dia, indo para uma vigília em Imbari. Eu lembro que um dia antes, eu havia dito para Deus, não aguento mais, eu vou procurar uma porta de emprego. Eu vinha no caminho falando com elas, que diabo também abre porta. Tu não lembra que foi o diabo que levantou Jesus? No pináculo. Diabo também exalta e levanta. Eu lembro que no dia que eu falei, não aguento mais, uma porta se abriu na minha frente. E o empresário lá da Zona Sul disse assim, trabalha comigo, eu vou te dar tudo do bom do melhor. Tu vai trabalhar do meu lado, será meu secretário. Você vai andar comigo para todo lado. Eu vou te assalariar, não é mensalmente, semanalmente eu coloco o dinheiro nas tuas mãos. E eu, no desespero, disse, eu quero. Dei o sim para ele e fui pregar na vigília. Enquanto estava na vigília eu dizia assim, talvez essa seja a minha última pregação. Eu não sei se eu volto mais para o altar depois de hoje. Eu não suporto mais tomar a pedrada de quem deveria me ajudar, tomar a facada de quem deveria estar do meu lado. Eu não suporto mais ver minha esposa chorando pelos cantos, mas não entregar para mim porque ela está suportando calada porque entende que Deus está fazendo. Eu não quero mais. E meu amigo tentando me dizer, meu irmão em Cristo, dizendo, mas é propósito, meu amigo. Mas é propósito, meu amigo. Eu disse, cheguei no meu limite. Ele disse, Deus vai falar contigo hoje, e se não falar, é porque tu deve entregar. Mas se Deus falar, tu continua. Eu, amém. Eu lembro que eu cheguei numa vigília, numa igreja como essa. Sentei no altar, igreja gelada. Ninguém dava um glória, ninguém sentia nada. E eu falei assim, também não estou nem mais aí para nada. Também não vou tacar fogo, não vou tacar lenha para ninguém colocar fogo na fogueira. Vou entregar o que tiver que entregar, vou embora para casa, ninguém sabe o que eu estou passando. Sentei no altar, aquele dia que a gente está revoltado com Deus. Deus tomou um vaso, veio até mim e disse, por que entrastes na porta que eu não mandei tu entrar? Hoje eu estou fechando aquela porta. Elas conhecem o vaso que falou isto. E digo mais, se tu entrar por outra sem a minha autorização, eu te mato e te trago para a glória. Escolhe, o que tu quer? Quer morrer ou quer viver? Quer morrer ou quer viver? Quer morrer ou quer viver? Eu que não sou bobo nem nada, falei, não, quero viver. Me deu uma vontade de fazer a obra agora, Senhor Jeová, tu não sabe. Me deu um ânimo aqui, Senhor da glória. Eu digo isso desta maneira a vocês, porque Deus sabe da maneira que deve falar conosco. Pensa que é só de passar a mão na cabeça que Deus vai te dar a palavra. Tem dia que Ele vai te carregar no colo e falar, vem filha minha, hoje te dou consolo. E tem dia que Ele vai botar o dedo na tua cara e falar, para de birra e anda logo. Para de birra e caminha logo. Faz logo que eu estou te mandando, senão eu te surro com a minha vara de correção. Mas eu não te perco para o Satanás. Não te perco para o inimigo da tua alma. Eu não te perco para o inferno. Quem entende isto, diga glória a Deus. Preciso caminhar com você dentro desta história. Eu me lembro quando eu me levantei daquela igreja. Que vigília foi aquela? Jesus, debaixo de glória e de fogo. Comecei a pregar de novo a palavra, mas lembra, ainda estava em aperto financeiro. Eu vivi algo aqui que todo mundo já viu na internet contando. Certo dia eu dentro de casa estudando a palavra de Deus. Acabou o gás do fogão enquanto ela fazia comida. Deixa eu perguntar, quem aqui já me ouviu falando esse mistério? Levanta a mão. Alguns irmãos ouviram, olha lá. Já que a maioria não ouviu, eu conto a vocês agora. Segure aí quem ouviu. Permita-me contar quem não ouviu esse manto de mistério. Eu lembro quando ela fazendo comida, o gás do fogão acabou. Eu disse, Jesus, e agora eu não tenho R$1 para comprar outro bujão? Nem para pedir no fiado, nem para passar o cartão de crédito, senão vai dar recusado, vou passar vergonha. O que eu faço agora? Jesus, já está tarde da noite. Na hora o Espírito Santo soprou no meu ouvido, tu não pregou semana passada, Ezequiel profetiza? Pregar é fácil, vive aí agora, abre a boca, profetiza. Aí eu peguei minha mão, levantei, quem aqui já ouviu sabe. E na coragem, na fé, disse, desças um anjo na cozinha agora. E em nome de Jesus, enche esse bujão de gás. Eu com fé olhei para ela e disse, liga minha vaza, vai vir fogo. Na hora que ela passou a mão no botão, o fogo não veio. Aí eu falei, Jesus, afeta pouca. Falei, filha, como tá tarde, vamos comer o pão dormido que tem aqui, vamos dormir. Amanhã eu tenho que pregar numa consagração. Chegando na consagração, os irmãos vão me ofertar, eu compro. Se ninguém me ofertar, eu vou na igreja e grito socorro. Mas eu não queria gritar socorro, porque sempre tem aquele que fala, tá vendo? Deus te chamou, mas agora tu tem que ficar pedindo para os teus irmãos. Irmãos, eu gritei, falei, profetizei, desça um anjo nessa cozinha. Eu não tô louco, tô eu e ela deitado no nosso leito, na nossa cama. 2 da madrugada, porque eu peguei o celular e olhei a hora que eu escutei isso. Eu escutei barulho de gente andando na laje assim, ó. E da laje desceu na varanda. Aí da varanda eu ouvi gente andando na cozinha como se fosse aqueles sapatos que batem no chão e faz aquele estalo. Eu saí correndo, levantei da cama, dei um pulo. Ela desesperou, assustou. O que foi, meu filho? Eu falei, tem ladrão invadindo a casa. A geladeira está vazia, mas é minha. O bujão está vazio, mas é meu, vou lá. Cheguei na cozinha, está tudo apagado. Não tinha ninguém, pastor Helena, Raquel.
Falei, Jesus, a prova é tanta que eu estou ouvindo coisa. Fui dormir de novo, pastor, deitei. Quando foi de manhã cedo, deixei ela descansando em casa. Saí em jejum, propósito, fui para a consagração. Estou eu sentado na cadeira, no cantinho. Estou eu de braço cruzado, a glória caindo na igreja. Eu dizendo, vou pregar a vitória, mas ninguém sabe o que eu estou passando. Vou pregar a provisão, mas ninguém vive o que eu estou vivendo. Foi eu pensar, Deus tem esses mistérios. Vem outro vaso de novo, marchando no meio do povo de olho fechado. E o povo rodando e pulando no meio da igreja. E aquele vaso vinha de olho fechado assim, ó. Subiu de olho fechado ao altar. Veio até mim. A voz estranha, a língua estranha na boca do vaso aumentou e esticou. Estou indo para o final agora. A igreja entendeu o que Deus queria falar. E Deus disse na boca do vaso desta maneira: filho, já ligou teu fogão hoje? Eu pensei, pastor, não, para quê? Não tem gás. Porquanto eu ouvi a tua profecia, 2 da madrugada enviei meu anjo na tua cozinha, porque eu sou Deus de provisão. Lembra quando eu falei do monte que Deus disse, sou Deus que sustenta? Deu na boca do vaso de novo. Porque eu sustento aqueles a quem eu chamo, e minha bandeira é de vitória. Cheguei em casa correndo para ela e disse, liga o fogão, minha filha. Ela, por que comprou outro gás? Eu não. Deus falou que botou gás nesse bujão. Quando ela ligou, olha o fogo. Quer dar uma glória gostoso? A gente fazia assim com o dedinho, o bujão vinha. Parecia que estava vazio mesmo. 5 meses com essa menina fazendo comida lá em casa, aquele bujão durando. Só terminou quando eu comprei outro e coloquei do lado. Aí tem gente que diz assim, pregador, por que terminou? Porque a provisão de Deus só vai até onde eu não posso. Quando eu posso, a provisão se retira. E hoje eu ouvi gente aproveitadora dizendo, sabe o quê? Então para que comprou? Por que não deixou continuar fluindo a água da rocha? Eu falei, não vou abusar do poder de Deus. Deus entrega até onde eu não posso. Mas eu não vou ficar vivendo de provisão, porque provisão é momentos, não é vida. Deus quer me entregar para ter, não é sobreviver, é viver. Lembra que eu disse? Eu lembro de quando eu andando com meu carrinho, eu tinha um Fordzinho K redondinho, andando com meu carro. Eu chamava aquele carro de índio. Me pergunto por quê. Eu vivia na reserva. Eu andando com aquele carro na reserva. Quantas vezes o carro capengava no meio do caminho e chegava. Um dia eu fui ministrar numa igreja. Eu vivi algo que eu compartilho com os irmãos agora, já indo para o final, finalizando. Aonde disseram, vem que a gente te abençoa, vem que a gente vai te dar. No final todos saíram, pastor Helena, Raquel foram embora, me deixaram aí, minha esposa plantada na porta. O porteiro saiu, falou, não, já foi todo mundo. Toma aqui 20 reais, que a gente só tem isso, e era tão longe. E eu cheguei com ele na reserva. Falei, Jesus amado, nem o cartão eu tenho. E nem era a época de Pix, ainda não tinha, para alguém mandar um socorro. Falei, vamos embora, botei os 20 reais. No meio do caminho o carro. Falei, Jesus, não me deixa sozinho aqui. Tá aqui ela de prova, pra mão, tô mentindo. Eu botei a mão por cima do volante e disse, Jesus, manda um anjo, coloca gasolina nesse carro. Quando começou a acontecer, eu falei pra ela, olha pra ver que eu não tô mentindo. O ponteiro começou a fazer assim, ó. Cheguei em casa, andei a semana inteira com aquele negócio. Eu lembro quando Jesus me deu um carro, só mais 3 e tô indo pro final, senão a gente fica aqui até amanhã. Eu não tinha dinheiro para comprar um carro. Jesus falou assim, vou te dar. Eu lembro que eu cheguei pro meu pastor e disse, pastor, tô sem carro porque o que eu tinha quebrou. Ele falou, vou orar. Virou as costas e entrou para dar doutrina. Falei, meu Deus, nem pro meu pastor se tocar pelo que eu tô passando. Aí na semana, alguém chegou até mim e disse assim, vem até aqui, me ajude a escolher um carro para obra. Eu pensando que é para ele. Eu apontei e disse, esse aqui é bom. É bom mesmo? É. Me levou até lá em cima no escritório, tirou 20 mil, pagou, pegou o papel e falou, assina. Ela pegou a chave e começou a dar glória dentro da concessionária. Aí eu cheguei feliz pro meu pastor na outra terça. Aqui, pastor, aconteceu o carro novo. Ele falou, eu orei, meu filho. Deus é Deus de provisão. Deus te abençoe, tu és uma bênção. Continua fazendo a obra. Com esse mesmo carro, falei que era 3, agora é a segunda. Tô eu e ela dirigindo um dia, indo para Angra dos Reis pregar num congresso. No meio do caminho, vocês aqui conhecem a estrada muito escura. Já era 8h30, a gente estava bem atrasado. Eu apertei um pouquinho o pé. Passamos num buraco, o carro bateu no buraco, furou o pneu. Eu encostei no campo, troquei o pneu e disse, muito bem, é só continuar a viagem. Quando eu olhei por baixo do motor, quem aqui conhece de carro sabe, o óleo do motor vazou todinho, não tinha óleo, no meio do nada, sem sinal. Falei, e agora? O que eu faço? Não tem socorro, não tem sinal, não consigo falar com a igreja. E eu botei a mão e fiquei, sem óleo não anda. Se eu ligar o motor sem óleo, trava, pega o carro. O Espírito Santo no meu ouvido, liga esse carro, dá a volta e volta pro posto, que tu viu 10 minutos atrás e liga para a igreja. Eu passei a chave no carro e falei, Jesus, isso vai travar, vai queimar, vai explodir, não tem óleo. Liga, e o óleo todo no chão, girei a chave, o carro ligou. Eu calminho, cheio de medo, dei a volta, voltei mais 10 minutos, cheguei num posto de gasolina.
sem nenhum óleo, já estava fechado o posto, sem nenhuma gota de óleo. Passei o celular para a igreja e falei: irmãos, aconteceu isso, eles disseram: profeta, fique em paz. Nós sabíamos que tinha acontecido alguma coisa, porque nós sabemos que tu não falta. Nós vamos mandar um socorro agora aí. O Espírito Santo disse: fique em paz e volta para a tua casa. Disse para eles não interromperem o culto. Eu disse: fique em paz, continua o culto, a gente marca outro dia, eu vou voltar para casa. Mas seu carro vai funcionar, fique em paz. Estou eu voltando 2 horas, eu vou repetir, sem uma gota de óleo no carro, e o motor voando, leve, vindo. Parei o carro, fomos dormir no outro dia, peguei ela, ainda levei na pavuna. Aí voltei, isso aqui eu não estou mentindo, pode ir lá, te dou o endereço da oficina. Entrei na oficina com o carro. O rapaz da oficina levantava, olhava por baixo, descia, olhava por dentro, levantava, olhava por baixo, descia, olhava por dentro, olhava para mim, olhava para o carro, aí subia de novo. Tu falou que veio da onde com esse carro? Angra dos Reis. Não acredito não. Na hora que tu passou a chave nesse motor era para ter travado. Eu falei para ele: como é que eu entrei aqui na oficina com ele? Ele falou: é mesmo, tu veio dirigindo. Eu: pois é. Ele olhou para mim e falou: Deus é Deus na tua vida mesmo, hein? Eu nunca vi isso acontecer com ninguém. Antes desse dia, pastores, eu chegava lá e eles ficavam escutando música, fumando, bebendo, e eu não queria incomodar, ficava quieto do lado de fora. Depois desse dia, quando eu chego lá para ver o carro, opa, o pastor chegou, tira a música, apaga o cigarro, esconde as bebidas, tira tudo. Pastor, o que o senhor deseja, coloca o carro aqui, que podemos ajudá-lo. Eles reconheceram o que Deus fez. Eu disse isso e conta a terceira para fechar a Bíblia, senão vai fluir até amanhã. Eu preciso contar isso porque o Espírito Santo não deixou eu passar por isto, e não deixou eu pular isto sem contar a vocês. De tudo que eu vivi, ano passado, o ano de 2023, pastor Helena Raquel, foi um ano muito difícil, pastor. Eu lembro que no ano final de 2022, outubro para novembro, eu e minha esposa viajamos para a Suíça para ministrar. Enquanto nós ministrávamos a palavra de Deus, uma irmã sul-africana veio até nós na igreja e disse: filho, ore por mim. E eu com a minha esposa: claro, minha irmã, vamos orar. E oramos. Ela foi até outro culto e disse: filho de Deus, ore por nós de novo. Eu: claro. E oramos. Só então ela revelou: eu pedi a vossa oração, porque eu casei com um suíço, mora aqui, mas a minha família é de uma família de feitiçaria muito pesada na África, e eu estou orando para Deus salvá-los, e por isso eu pedi a vossa oração. Eu olhei para ela e disse: fique em paz, filha de Deus, Deus vai trabalhar. Terminei o que Deus tinha a fazer na Suíça, entramos no avião, viemos embora em paz. Pousamos no aeroporto, terminando, meu pai me passa o telefone: filho, passa aqui em casa. Falei: Jesus, o que é que aconteceu enquanto eu estava fora? Lembra de um antigo hino que nós cantamos dizendo: acertou um dos meus covardemente? Quando eu botei o pé em casa, pastores, o meu pai, triste, olhou para mim e disse: a sua mãe não está bem, sua mãe está partindo, ela está falando coisa com coisa. E eu lembrei da minha mãe orando. Está ali a Milena que acompanhou esse processo, está aqui a minha esposa. Eu lembrava da minha mãe orando, marchando, e quando eu subi no quarto vi ela deitada na cama que quase não me reconhecia. Falei: Jesus, que é isso? Eu comecei a dar comida na boca dela, mas ela estava tão fraca, levamos ela para o hospital no outro dia. Eu não tive tempo nem de chegar de viagem. Levamos ela para o hospital. No hospital minha mãe sofreu um AVC e um rompimento total dos nervos atrás do pescoço. Quem aqui conhece de medicina sabe: se rompeu a cruzeta dos nervos, acabou, não liga mais. Não tem medicina para religar nervo. É por isso que estão gastando dinheiro com células tronco, para ver se refaz isso. A minha mãe perdeu o movimento daqui para baixo, começou a se alimentar com uma sonda na barriga, perdeu quase todo o peso do corpo. 5 minutos eu devolvo o microfone, aqui rede direito. E eu me lembro da minha mãe que não falava, se comunicava pelos olhos. Eu lembro de um dia de entrar no hospital e ir até ela, e eu via a morte no rosto dela, Jesus quase recolhendo e levando ela embora. E eu me lembro de debruçar sobre o leito dela e dizer: mãe, sei que tu estás ouvindo. Eu me lembro de quando você me ensinou os princípios bíblicos. Eu quero pregar para você porque tu não podes ir para a igreja. A nossa igreja incompleta, oração, pastores e pastoras orando. E ela coberta de oração, comecei a pregar a primeira pregação que eu tinha pregado lá em Gramacho para ela. Eu disse: mãe, lembra de Pedro? Quando ele estava afundando nas águas, Jesus pegou nas suas mãos. Só que eu me lembro que antes de eu começar a pregar, ela fechou os olhos. Ela fechou os olhos e de olhos fechados. E eu pensando que ela tinha dormido, mas continuei pregando. Quando eu terminei de pregar, no momento que eu disse, e Jesus segurou nas mãos de Pedro e puxou. Quando eu disse puxou, ela abriu os olhos de novo, olhou para mim fraquinha, piscou os olhos como quem diz amém. Eu saí do tempo de visitação, foi um processo até final de dezembro, de outubro até final de dezembro, internada. Morre, não morre, a igreja orando. Eu me lembro no dia 3 de janeiro, quando foi o meu aniversário, Deus me deu um presente. O presente foi levar minha mãe de volta para casa. Mas ela chegou em casa como se fosse um boneco de pano. Eu carreguei ela no colo junto com meu pai, ela não mexia. E pensa você ver alguém que marchava, entregava a profecia, pulava nos mistérios de Deus.
na situação de ter que se alimentar por uma mangueira na barriga, de mal respira, não se mexe, não faz nada. Nós deitamos ela na cama e os médicos disseram: ou vai vegetar ou vai morrer. Acabou, não tem jeito. A igreja orando. Eu me lembro isso foi ano passado, 2023. Durante todo o ano eu subindo nos altares para pregar a palavra de Deus. Eu chegava nos altares dizendo: Jesus vai curar. Lembrando da minha mãe doente em casa. Eu pregando dizendo: Jesus vai dar vida, com a morte rondando a minha casa. Eu pregava e Jesus falava assim: prega que eu levanto. Oh, Jesus, faz isso comigo não. Prega que eu levanto, sem eu ter levantado nada, vai. Jesus levanta, Jesus levanta, Jesus levanta. Chegava em casa, tinha que ver minha mãe deitada na cama, a minha esposa trocando e dando banho nela todo dia junto com meu pai. E eu: Jesus, me ajuda. Eu vi essa mulher marchando. Eu não quero um final desses para alguém que fez tanta sua obra. Mas se for a sua vontade, é tu quem faz, é tu quem manda. Eu lembro de quando tu levou o meu avô, que meu avô internado, e esta mesma mulher orou dizendo: cura o meu pai. E você falou para ela: não é o momento de cura, eu quero recolher ele, eu já mostrei a glória para ele, e só não recolhi ainda porque tu está orando para eu curar. Solta ele da sua oração, porque eu quero trazer ele para a glória. E minha mãe disse: faz a sua vontade. Deus recolheu o meu avô na mesma semana. E eu me lembrei desse mesmo testemunho e disse: Senhor, se for para a tua glória e cura, então cura. Mas se for para levar, não deixa sofrer, Senhor. Faz logo a sua vontade. Só que enquanto a igreja orava, eu cheguei um dia e vi minha mãe começar a querer falar. Eu acho que tu não entendeu o peso do que eu acabei de dizer. Nervo rompido, não tá ligado, não passa comando. E minha mãe tá com a voz fraca e embargada, começa a falar, devagarinho falando, a língua pesada mais falando. Começou a mexer as cabeças, começou a mexer as mãos. Cada dia que eu voltava do culto, não ia para minha casa, eu pegava a minha esposa e ia para a casa dos meus pais. Já via ela sentada na cama. Outro dia já via ela na sala sentada. Vi ela andando com o andador devagarinho. Jesus está fazendo manto. Vi ela soltar o andador e andar com a própria perna. Um dia cheguei de tarde e vi ela descendo na rua para comprar pão na padaria. Eu falei: que isso, varão? Já está assim? Estou sentindo Jesus aqui. Pegamos a minha mãe e levamos no neurologista. Só para tu dar um glória gostoso. Na primeira vez que entramos no neurologista, o neurologista bateu a chapa do pescoço dela e falou assim: na cadeira de roda não sai mais, pai. Não sai mais, filho. Vai ficar aí até morrer, acabou, tá quebrada aqui. Olha a chapa aqui, tá vendo? Não tá ligado. Na última vez que nós fomos, doutor Anderson, grande homem, ele entrou dizendo: bom dia, doutor Anderson. Ele deu um pulo da cadeira para trás e disse: pega esta mulher e faz a chapa agora no hospital. Agora. Bater a chapa, ele pegava a chapa e ficava assim. Eu vou ensinar para você. Ele pegava a chapa e ficava assim: chapa antiga, chapa nova, chapa antiga, chapa nova. Não estou entendendo. Não estou entendendo. Tá aqui na chapa, não estou entendendo. Filho, irmã, nora, pai, vem cá você também. Olha aqui, tá desligado. Mas olha a chapa nova, parece de criança, tá ligado? Qual foi o segredo? A medicina está gastando milhões para ligar. O que vocês fizeram para ligar? Aí meu pai falou: a gente serve o Deus lá de cima. O doutor disse: já entendi, fala mais nada não. É milagre, milagre não tem como explicar. Glória seja dada ao teu Deus, hein? Eu sinto ele aqui. Eu lembro de quando a minha mãe falando sentou comigo e disse, terminei aqui, e disse: meu filho, tu pregou para mim de Pedro no hospital. Falei: tu ouviu? Mas tu não estava dormindo? Falou: meu filho, eu não contei isso para ninguém, vou te contar. Quando tu começou a falar, eu me via levantando do leito. Eu me vi andando dentro daquele quarto, eu me vi deitado naquele leito. Eu te vi debruçado sobre mim. Eu atravessei a porta e ia embora. Eu estava morrendo, eu ia embora. Eu me vi. Só que testificou nesse mesmo dia, a minha pastora veio até mim, depois a pastora Helena Raquel, e disse: Jonathan, aconteceu algo aqui na igreja. O que, minha pastora? As irmãs e as pastoras, as esposas de pastor, no dia tal se reuniu para orar lá na salinha de cima. Uma glória tomou conta a tal hora. Os embolsos da parede começaram a cair. Até o vice-presidente, pastor, teve que reformar a sala. A glória caiu, Deus usou uma irmã para falar: estou indo em um hospital agora. Foi nessa mesma hora, eu encaixei as coisas, que a minha mãe me contou que ela ia andando no corredor, parou um varão de branco no meio do corredor, assim.
e disse: volta que eu estou acrescentando mais vida, porque a minha igreja está orando. E eu ouvi a oração: volta. A minha mãe deitou na cama, levantou, está dando glória até hoje, ainda está servindo a Jesus grandão. Levanta a mão que eu quero profetizar nesse final de pregação. A unção que Deus derramou sobre a minha casa, as experiências que Deus derramou sobre a minha vida, não foram para terminar na minha casa e na minha vida. Eu profetizo que flui hoje através de mim, na tua casa, na tua vida, na tua família, na tua parentela. Em nome de Jesus, você viverá milagre, você viverá milagre, vocês viverão milagres, vocês serão o próprio milagre. Quem pode receber isto, diga glória a Deus.